Isaías capítulo 64. Isaías capítulo 64. Isaías fica depois de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Você vai passar aí, vai chegar aí em Isaías. Depois você procura o capítulo 64 da Palavra de Deus. Depois que você encontrar o capítulo 64, você procura também o versículo 4, que é o que a princípio nós estaremos lendo. Isaías capítulo 64, verso de número 4. Você encontrou? Se você encontrou, diga um amém do tamanho da tua fé. Eu sempre digo que depois dos 40, algumas coisas assim começam a acontecer, eu não estou ouvindo direito, eu não sei se, acho que não tem gente com fé aqui, amém? Se você encontrou, diga um amém do tamanho da tua fé. Glória a Deus, glória a Deus. Graças a Deus, é nessa fé que nós vamos ler. Diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Quantos aqui esperam a Deus? Quantos esperam o Senhor? Então eu vou ler mais uma vez. Você que tem a sua esperança, a sua expectativa está voltada para o Senhor, eu vou ler mais uma vez. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Você que espera em Deus, feche os seus olhos. Feche os seus olhos, você que espera no Senhor, mas eu gostaria que você, nessa esperança, abrisse a tua boca e você apresentasse diante do Senhor. Daqui a pouco nós estaremos orando sim, em favor de cada vida, mas eu gostaria que você estivesse já apresentando a sua vida diante do Senhor nessa hora, porque nós cremos no poder da fé, nós cremos naquele que, quando ele crê, assim como está escrito, que tudo é possível que crê. Feche os seus olhos nessa hora. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos nessa hora, Deus, te dar graças. Nós queremos, Deus, nessa hora, Pai, engrandecer o teu santo nome. Muito obrigado, Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai, nós te louvamos mais uma vez, nós te damos graças. Deus, eu apresento, Pai, diante de ti, Deus, a vida, Senhor, de cada dizimista, Pai, a vida, Deus, de cada ofertante, de cada um, Deus, que tem feito, Deus, esse pacto, esse elo com o Senhor, a vida, Deus, de cada um que está lá nos seus lares, Deus, para estar aqui nessa noite, cultuando, Deus, a ti, reverenciando, adorando, exaltando, bendizendo o poderoso nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Deus, eu te peço, Pai, nessa noite, conforme, Deus, a fé dos teus filhos, Pai, eu te peço que o Senhor possa estar trabalhando, Deus, Pai Santo, cuidando, Deus, de cada coração, ministrando, Deus, a cada vida, e, Deus, até mesmo, Deus, aqueles que chegaram, Deus, aqui nessa noite, com a fé, Deus, tão pequenininha, eu te peço, Pai, nessa hora, assim como está escrito que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus, conforme os teus filhos, Deus, forem ouvindo, nós cremos que a fé vai aumentando, até que o Senhor possa abrir as janelas do céu sobre cada vida que está aqui, Pai. Muito obrigado, Deus, muito obrigado, Pai Santo, no nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém, amado? Você pode se assentar nessa hora. Graças a Deus. A palavra do Senhor diz que enquanto nós dormimos, o Senhor, Ele trabalha em nosso favor. Mas em favor dos teus filhos, daqueles que amam ao Senhor, daqueles que buscam, daqueles que clamam a Ele, daqueles que invocam a presença dEle. E eu só li Isaías capítulo 64, no versículo 4, só para dar introdução em uma história que a palavra do Senhor nos conta, em uma parábola, e ela diz bem assim, está escrito em Lucas capítulo 18: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia uma viúva, ou havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia e nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário.
até aqui nós já vamos dar sequência. A palavra do Senhor, irmãos, ela nos conta a respeito de duas pessoas. Uma na classe lá em cima e outra na de baixo. A pessoa mais importante daquela localidade, daquela região, daquele lugar. Ou você conhece alguém mais importante que o juiz? Você não conhece. O juiz é aquele que dá ordens, aquele que bate o martelo dele e as coisas acontecem, né? Até mesmo muitos juízes, eles andam com segurança, né, voltado para todos os lados, né? Porque ele toma muitas decisões e muitas vezes contraria muitas pessoas através das decisões que o juiz toma. E quando nós falamos a respeito de uma pessoa muito importante, que é o juiz, uma pessoa graduada, uma pessoa reconhecida, renomeada, a palavra do Senhor mostra aqui o contraste, né? Ele põe, o Senhor Jesus faz questão de pôr a respeito de uma viúva, ou seja, uma pessoa dependente de que alguém venha auxiliar, porque principalmente as viúvas da época, e olhando para a época de Jesus, elas dependiam, muitas viúvas dependiam dos seus filhos. Naquela época era comum ter filhos. O marido morria, os filhos sustentavam as viúvas. Por exemplo, quando Jesus ele se entregou na cruz do Calvário, José então já não existia mais. José já não tinha mais vida. José havia morrido. Então restava a sua mãe. Alguém tinha que cuidar da sua mãe. É claro, o irmão, né, mais velho cuidaria da mãe. Mas Jesus passou a responsabilidade para João. Ele disse assim: olha, eis aí a tua mãe, lá na cruz. Então a partir daquele momento se entende que João passou a assumir o lugar de Jesus, tomando conta de Maria, da mãe de Jesus. Mas era muito comum na época as viúvas serem sustentadas. Em várias cartas na palavra do Senhor, várias cartas do apóstolo Paulo, ele pede para cuidar dos órfãos e também das viúvas, porque elas eram dependentes. E aqui quando nos fala a respeito de uma viúva, quando fala a respeito de alguém que tinha uma certa dependência, a palavra do Senhor não nos mostra que ela tinha algum tipo de parente, ou até mesmo que tinha filhos, de maneira nenhuma. Mas mostra que era simplesmente uma viúva até então. Isso significa, querido, que independente de quaisquer que sejam os nossos recursos, se temos poucos recursos, se temos muitos recursos, ou se temos recurso nenhum, nada, querido, é motivo de sobra, ou nada é motivo suficiente para que nós venhamos a dizer que nós não queremos mais a Deus, a dizer que nós não cremos mais em Deus, a dizer que nós não amamos mais o Senhor, a dizer que nós não cremos mais na obra que o Senhor tem para realizar na nossa vida. Nada é motivo para nós recuarmos. A palavra do Senhor diz que, na carta aos Hebreus, que o Senhor não sente prazer naquele que recua, naquele que volta, naquele que retrocede. E o escritor de Hebreus disse que nós não somos daqueles que recuam, não, nós somos daqueles que avançam, aqueles que progridem, aqueles que vão em frente, aqueles que caminham, aqueles que avançam para o alvo. Quantos aqui estão caminhando para frente? Quantos aqui estão caminhando para frente? Graças a Deus pela tua vida. Porque aí fora nós vemos algumas pessoas que parecem... Você ouviu falar no caranguejo? Que ele anda meio para trás, meio de lado, assim, ele anda todo meio esquisitão, mas para frente, em direção reta, ele não anda. Ele anda todo meio diferentão, né? Mas o cristão, irmãos, ele precisa ter um alvo, ele precisa ter uma meta. Ele precisa olhar para o alvo, olhar para frente e seguir, e prosseguir. Nós cantamos sempre a canção aqui, né? Prosseguindo para o alvo eu vou. Ou seja, para o alvo, olhando para o alvo. Como uma flecha lançada, querido, no alvo, assim é a vida do cristão. Ela sai da mão do arqueiro e ela vai diretamente, você vê ela dando paradinha pelo meio do caminho? Né? A flecha, por mais que longe esteja o alvo, mas a flecha ela vai até atingir lá o alvo e chegar no lugar determinado. Assim é as nossas vidas. Assim é a vida do cristão. E ela continua dizendo, e por algum tempo, ele não quis, o juiz não quis fazer justiça àquela mulher, mas depois, versículo de número 4, mas depois disse consigo mesmo, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como essa viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, porque, enfim, não volte a me importunar mais. Ou porque ela estava o importunando muito, importunando demais. Então,
ele disse assim, puxa, porque essa viúva não para de pedir, não para de molestar, não para de me incomodar, não para de clamar, não para de insistir, eu vou abençoar, vou fazer justiça para ela. Sabe, irmãos, eu sempre digo isso. Muitas vezes o sonho, irmãos, de muitas pessoas, ele fica pelo caminho. Muitas vezes na caminhada cristã, irmãos, a fé ela vai ficando pelo caminho, a esperança vai ficando pelo caminho, o desejo vai ficando pelo caminho, e muitas coisas ficam pelo caminho durante essa caminhada, e a pessoa muitas vezes, irmãos, não tem o desejo mais de adorar a Deus. Às vezes a pessoa, irmãos, ela não tem o desejo mais de orar pela sua família. Às vezes ela não tem mais a expectativa, irmãos, de ver a família convertida aos pés do Senhor Jesus. Às vezes, irmãos, ela não tem mais a expectativa, irmãos, de uma porta aberta em determinado lugar, talvez de um trabalho. Às vezes a pessoa pensa assim, puxa, mas numa época dessa, quem é que pode abrir uma porta? Quem é que pode fazer algo por mim? Irmãos, nós cremos em um Deus que criou os céus e a terra. Nós cremos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós cremos, irmãos, que se dá vontade de Deus, irmãos, assim como está escrito que Ele é a própria porta. Eu creio que até mesmo onde não há porta, irmãos, Deus Ele põe uma porta lá. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Sabe, irmãos, quando eu fui entrar para trabalhar nessa empresa, eu vendia cachorro quente lá na Nova Sorocaba. Olha só como Deus prepara todas as coisas. Eu vendia cachorro quente lá. Só que lá era um lugar assim estranho, era meio que bom, os irmãos que moram aqui na Zona Norte, eu posso falar assim, você vai entender. Era meio que assim uma bocada, e assim perto da escola Jordina Amaral, assim lá perto da Maquitintas, era um pouco mais para baixo, agora é um pouco mais para cima, mas eu vendia lanche lá. Aí, entre aquela coisa e outra, né, acende um cigarrinho aqui para mim, e aqueles movimentos todos lá, certa vez apareceu um rapaz lá, de moto, assim, capacete todo fechado, assim, todo escuro, ele disse assim para mim, pô, você viu uma cachorrinha perdida por aí? Aí ele assim, descreveu o animalzinho. Eu falei, não, eu não vi não. Então, mas se você vê ela pega meu telefone, olha aí, você liga para mim. Eu falei, ligo, peguei o papelzinho do telefone dele, falei, ligo, guardei, e a hora que ele saiu, eu falei, cachorrinha, esse sujeito está com arte. Peguei o número, enfiei no bolso, fechei o carrinho de lanche, falei, vou embora, que eu não quero saber de cachorrinho nenhuma não. Quero saber chegar em casa em paz, segurança, em paz, prudência. Aí cheguei em casa e depois continuei o trabalho. Nisso eu disse para minha esposa, não queria mais trabalhar de empregado em empresa. Pelo menos em empresa pequena não, porque eu saí traumatizado da última, que eu trabalhei 6 anos com o japonês, fiquei traumatizado, porque não quero mais trabalhar em empresa. Se for para trabalhar na empresa, tem que ser uma empresa que vale a pena. Então eu saía com 2 currículos, um eu deixava na Luca, outro eu deixava na 2 currículos só na mochila. E aí certos dias o Senhor permitiu que a empresa chamou, né? Ainda chamou para fazer os testes, fui fazendo, Deus foi abençoando, Deus foi preparando, abrindo as portas, fui passando os testes. Aí eu cheguei para fazer a entrevista com o supervisor, falei, poxa, agora, porque trabalha muito no psicológico, o que você disser é como a justiça, pode ser usado contra você no tribunal. Então, tem que saber o que você responde, né? E falar aquilo que ele gosta de ouvir, não aquela coisa toda, né? Entrevista, você tem que trabalhar meio na altura. E aí, a hora que eu me assentei assim, de frente ao supervisor, hoje ele não está mais lá. Ele olhou assim para mim, sabe, e ficou olhando, eu falei, puxa, eu não sou nenhuma loira de olhos azuis e bonitona, o que esse cara está me olhando, né? Ficou assim em mim. Aí eu fiquei assim sem graça, eu falei, puxa, esse cara será quem quer, né? Ele falou, de onde eu te conheço? Eu falei, moço, eu não sei dizer de onde você me conhece. Eu não te conheço em lugar nenhum, mas você não sabe. De repente você me viu por aí, né? Ele falou, me fala o que você fez na vida. Aí eu falei assim, umas coisas que eu fiz na vida. E não, recente agora, o que você fazia? Eu falei, recentemente eu vendia, ainda vendo, né? Nas horas folga assim, eu vendo lanche. Ele falou, lanche. Você se lembra de um rapaz que foi procurar uma cachorrinha que tinha se perdido? Você se lembra de um rapaz que foi procurar? É que eu estava com o capacete fechado, capacete escuro.
Mas vocês se lembram de um rapaz de moto, foi procurando, eu falei, sei quem que é. Eu achei que estava com arte, mas eu sei quem que é. Eu falei, então era eu. E aí aquela conversa mudou, e ele disse assim, sem perguntar mais nada para mim, puxa, que bom que você vai trabalhar aqui com a gente. Vai ser muito bom ter você aqui. Eu falei, rapaz, mas ele nem falou nada. Eu falei, não, mas eu ainda tenho umas coisas para fazer ainda aí. Ele, não se preocupa não, você vai fazer os exames aí, mas é só para cumprir só as regras aí, mas você já está trabalhando aqui com a gente, pode ficar tranquilo. Eu já vou mandar um recado aí para o pessoal, você vai estar trabalhando aqui com a gente. Eu falei, entendi. Ou seja, Deus abre porta onde não há porta, porque Ele cuida daqueles que são dele. Amém? Você acredita nisso? Você acredita? Você acredita que Deus põe o ímpio até mesmo para abençoar a tua vida? Você acredita nisso? E nós cremos, querido, que assim como diz a palavra do Senhor, essa viúva, ela chegou, querido, e tanto insistir, tanto buscar, porque ela esperava, irmãos. Se ela insistiu, porque ela imaginou, ela acreditou que aquele homem poderia fazer uma coisa por ela. Irmãos, por que nós viemos constantemente na igreja? Eu vou na igreja porque eu sei que não vai dar em nada mesmo a minha vida, eu sei que vai de mal a pior. Por que nós vamos na igreja, irmãos? Porque nós sabemos que nós servimos um Deus poderoso, irmãos. Um Deus que é soberano, um Deus que é magnífico. Um Deus que aquilo que nós realmente cantamos, aquilo que Ele é, nosso Deus é soberano, Ele é sobre terra e céus, irmãos. Ele é o dono de todas as coisas, Ele é o Criador, Ele é o Senhor, Ele é o princípio, Ele é o fim, irmãos. Ele é aquele que sustenta as nossas vidas, é aquele que cuida de nós. Ele é aquele que quando nós dormimos, irmãos, Ele coloca os seus anjos guardando a nossa vida, para que o maligno não venha tocar em nós, irmãos. É o nosso Deus, é o nosso Senhor. Ele que nos dá graça, que alegra o nosso coração para viver a cada dia. Porque por mais que as tristezas tentem entrar dentro de você, o Senhor é aquele que faz superabundar a alegria dentro de você. Por mais que você passe uma decepção, como muitas vezes nós passamos, o nosso Deus, irmãos, é aquele que faz transbordar, irmãos, nossa vida. Aparentemente não tem motivo nenhum para você se alegrar, mas dentro de você o seu coração está sorrindo. Sorria que Jesus te ama. Sabe, querido, esse é o nosso Deus, irmãos. Sabe, querido? É o nosso Deus, nosso Senhor. Por mais que aparentemente vá de mal a pior, nós, irmãos, somos o único povo, irmãos, que Ele tem paz, irmãos, lá no meio da tribulação. Ele tem paz até lá em meio à guerra. Ele tem paz dentro de si, porque não é a paz natural, mas é a paz que Deus dá, que o Senhor Jesus dá, e Ele dá e pronto. Então, querido, essa mulher clamando, essa mulher buscando, Ele falou, não, vou fazer justiça, vou fazer algo para essa mulher, para pelo menos ela me deixar em paz. E olha só o que diz o Senhor. E disse o Senhor, ouviu o que diz o juiz injusto, o juiz iníquo. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e de noite, e ainda que tardio para com eles. Ou seja, quando Deus estava dando instrução para Josué, o que Deus disse para Josué? Lá no capítulo de número 1, você medita nessa lei, nessa palavra, de manhãzinha só, é assim que está escrito? É assim. De vez em quando você lembrar, quando você achar que tem muita poeira em cima da sua Bíblia, para sair a poeira, você dá um soprão, assim, daí você medita. É assim que está escrito? Não, né? Tem gente, irmão, que consegue perder a Bíblia dentro de casa. Você já fez isso? Eu creio que você não fez isso. Se você fez, não levanta a mão, não. Tem gente que perde a Bíblia dentro de casa, irmãos. Ai, meu Deus do céu, eu não sei onde foi parar minha Bíblia. Ai, eu não achei, uma semana que eu estou gastando a minha Bíblia, irmão, meu Deus do céu. Mas, sabe, querido, o Senhor pede para que Josué medite naquela lei de dia e de noite, ou seja, o tempo todo, constantemente, para que a lei, para que a palavra do Senhor entre no coração de Josué, para que ele não se contamine com a incredulidade. Porque a incredulidade, irmãos, é algo que contamina a pessoa. É quando você é cheio de fé, você fala algo, a pessoa fala assim, eu não sei não. Sabe, o incrédulo, o joio, o incrédulo, joga assim, sabe, eu estou orando pela minha família, mas eu não sei não, isso aí é de mal a pior, isso não vale nada. Não vale nada, disseram que eu também não valia nada. Talvez alguém um dia na sua vida disse que você também não valia nada, mas Jesus diz que nós valemos sim, porque o Espírito Santo, Ele se move em nós, e porque Jesus, Ele pagou o preço lá na cruz do Calvário. Nós valemos sim, nós temos muito valor, querido. O pastor Paulo diz que foi pago um alto preço, o preço de sangue. Não é ouro nem prata que se perde com o tempo, mas preço de sangue, é um preço permanente. Amém, irmãos? E ele continua dizendo, puxa, mas que clamam dia e noite.
E ainda que tardio para com eles, ou seja, tardio para Deus, não. Para Deus é sempre o tempo. Um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Para Deus é sempre tempo, irmãos. Tardio muitas vezes para os homens. Porque muitas vezes nós ouvimos alguém falar assim: ai, Deus está demorando. Ai, Deus está demorando tanto, Senhor, por quê? Deus não está demorando. Ele tem o tempo dele. O tempo dele é diferente do nosso. Demorando pode ser que para nós, para ele não. Ele tem o tempo dele. E ele trabalha da maneira dele. Não no nosso tempo ele trabalha, mas no tempo dele. Então muitas vezes o Senhor ele fica nos testando para ver se nós realmente cremos, irmãos. Se nós pedimos, se nós buscamos, se nós clamamos e se nós realmente cremos naquilo que nós oramos. Se o Senhor não orasse, eu não acreditaria. Eu vou dispensar comentário. Mas por que será que a gente deixa de orar por tantas coisas assim? Ou a gente diz assim: não, vou parar de orar por isso. E ele continua dizendo assim, lá no último versículo, ele continua dizendo assim: digo-vos que depressa lhes fará justiça, isso o Senhor Deus. E quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Então a questão não é a justiça de Deus, a questão não é o tempo de Deus, a questão é se existe fé na terra. A terra, nosso coração, nossa vida. Se o Senhor Jesus vai encontrar fé dentro de cada um de nós. Se eu sair lá da minha casa para estar aqui, você acha que eu não tenho fé? Por que quando Deus faz algo na vida da pessoa, ela fala assim: não acredito, verdade, olha só, não acredito? Isso lembra alguma coisa, né? Por que nós muitas vezes ficamos tão surpresos diante de um Deus Todo-Poderoso? Isso é praticamente nada. Isso nos lembra de algo. Né? Existe uma canção que diz assim, olha, já vou estar ensinando. Nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, do que tudo que sonhamos e esperamos. Ou seja, nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Nós precisamos acreditar naquilo que nós cantamos, irmãos, declarar e profetizar sobre a nossa própria vida, sobre nós mesmos. O Senhor, não vou comentar mais nada, senão o tempo vai passar demais. Mas nós precisamos acreditar, irmãos, no Deus que nós servimos, irmãos. Insistir, irmãos, naquilo que nós queremos da parte do Senhor. Não impor a Deus, irmãos, mas apresentar as nossas vidas diante do Senhor e sempre se colocar à disposição do Senhor. Senhor, hora que o Senhor abrir as comportas dos céus, eu estou esperando, eu estou preparado para aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Seja para a minha vida sentimental, seja para a minha vida profissional, seja para o ministério, seja para aquilo que for. Senhor, eu estou preparado para aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Creia, irmãos, creia. Lança teu coração diante do Senhor. Lança tua fé diante do Senhor. Em nome de Jesus, creia, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Amém, querido? Graças a Deus. Nós estaremos orando juntamente com os nossos obreiros, juntamente com os nossos diáconos, em favor de cada... Irmãos, isso aqui não é uma... Deixa eu falar uma coisa para você. Isso aqui, irmãos, bonito já. Mas isso aqui não é um amuleto. De repente você fala assim, sabe, irmãos? Agora, receber oração agora... 100 por hora, vai 100 por hora. Os anjos só guardam até 60, que é a placa. Passou de 60, irmão, já é imprudência, já foge do... Aí, ó. Passou do permitido, aí já é imprudência, já quebra alguma regra aí. Então, irmãos, é para que o Senhor possa guardar, é para que o Senhor possa livrar da tua vida, o Senhor possa te livrar de todo mal, sabe? E até na quebra, irmãos, até na quebra, eu creio que Deus prepara todas as coisas. Deixa eu contar uma historinha bem rapidinho para você. Deixa eu contar uma historinha bem rapidinho, irmãos. Teve uma vez que nós fomos viajar. Olha só que interessante. Já nós vamos orar. Enquanto isso, os diáconos podem vir aqui à frente. Eu vou contar algo para você. Tempo atrás nós fomos viajar. Viagem frustrada. Mas tudo no propósito, no plano de Deus, que Deus tinha um plano nisso também. Nós fomos viajar, irmãos, para um determinado lugar. O carro começou a ficar ruim na volta. Ele começou a ficar ruim numa volta, irmãos, numa quebrada tão feia lá em Miracatu.
E eu vi a Jéssica e a Maria dizer assim, olha, lá o pessoal não respeita, lá eles levam embora o que aparece. Eu falei, meu Deus do céu. E o carro começou a ficar assim fraco, e a gente orando dentro do carro, eu e minha esposa. Eu falei, Deus, põe esses anjos para trabalhar, Senhor. Põe esses anjos para trabalhar, para empurrar esse negócio aqui, que tem que sair daqui. E tinha uma subida, assim, sabe, irmão? Subindo lá na Miracatu, tinha uma subida. E a gente orando, andando e orando, sabe? Senhor, empurra esse carro aqui, empurra, Senhor, põe esses anjos para trabalhar. Irmãos, o negócio ruim, já estava assim, nesse estado o carro, tudo falhando. Mas o negócio desembestou, assim, eu falei, rapaz, como é que esse negócio pode estar ruim? Está andando mais de 100 por hora na subida. E o negócio andando assim, e aí foi. E aí, irmãos, quando ele chegou em determinado lugar na rodovia, Regis Bittencourt, a hora que ele parou, irmãos, ele apagou. Sabe? Só Deus para ressuscitar o sujeito, ele apagou, sabe? Não saía para mais nada. Você sabe onde ele parou? De frente à casa do Ismael, evangelista do irmão Ismael, pastor Ismael, de frente. Nós olhamos, nós só enxergamos ele, meu irmão, que nos acolheu e cuidou de nós. Deus, ele prepara todas as coisas. O Senhor, ele vai trabalhando todas as coisas. Por isso que nós temos essa amizade hoje, porque nós nos conhecemos na hora da provação. Se coloque de pé em nome de Jesus, vamos orar por cada uma dessas vidas aqui.